aqui vamos nós, sobre duas pernas, todos pomposos e orgulhosos. Será que simplesmente subimos do escuro do passado e atingimos a brilhante conscientização da luz do dia? Será que essas foram as nossas mães que nos deram a vida que tanto desfrutamos? Aqui, nesse velho rio, o Sr. Charles Dawson encontrou o fóssil do crânio do homem de Piltdown em 1912 e 1913. Ora, o homem sempre se interessou em saber de onde veio. O homem moderno é como o homem ancestral nesse respeito. Minha filhinha, assim que começou a acordar para as coisas, com 1 ou 2 anos de idade, fez sua primeira pergunta: papai, de onde eu vim? Como você responderia a uma dessas? Ora, os materialistas e os biólogos dizem que o homem se desenvolveu por evolução dos animais. E seus esforços agora são para encontrar esses elos perdidos entre os animais e o homem. Hoje já não se fala tanto em elos perdidos, fala-se a respeito de ancestrais comuns. Há necessidade de encontrar evidências, é claro, para a prova e a fortificação da teoria da evolução. E quando nenhuma evidência foi encontrada, alguns cientistas, por humor, quem sabe, deram um jeitinho e inventaram as evidências. E aqui vemos como eles inventaram a evidência do estágio intermediário entre o homem e os macacos no crânio de Piltdown. O crânio de Piltdown é de um homem e a mandíbula foi preparada como a de um macaco. Então ela serviu por 35 anos como tal estágio intermediário, até que foi descoberto pelo pessoal que trabalha no Museu Britânico que o que havia era uma mandíbula de macaco acoplada a um crânio humano, e que foi uma brincadeira proposital deliberada. Há outros casos do mesmo tipo, como o homem de Nebraska. Nós hoje não queremos analisar essas falsas evidências. Queremos ver as evidências candidatas a serem realmente intermediárias entre o homem e os animais. Em todos os lugares do mundo, as pessoas estão tentando há anos encontrar evidências conclusivas para provar que o homem evoluiu do mundo animal. Primeiramente, as pessoas achavam que o homem Neandertal era um bom candidato para o elo perdido, mas hoje todos estão convencidos que o homem Neandertal foi totalmente humano. Um dos mais conhecidos candidatos de hoje é encontrado na África. O ano é 1959. O lugar é a Garganta de Olduvai, na Tanzânia. Num tremendo calor, Lewis e Mary Lake finalmente acham o que estão procurando. Por 28 anos, eles escavaram fósseis nessa região e então encontraram os restos mortais do que chamaram de Australopithecus. Em 1974, um pouco mais ao norte da África, Donald Johansen encontra os ossos de outro Australopithecus e o chama de Lucy.
Essas criaturas recebem o título de ancestrais do homem, principalmente porque seus dentes e mandíbulas, alguns acreditam, possuem semelhança aos dos humanos. O ortodontista Dr. John Cuso investigou esse caso por muitos anos. Seus resultados não foram muito otimistas para a procura dos elos perdidos. O que tenho aqui é um modelo de maxilares superiores e inferiores. Os inferiores estão na primeira fileira e os superiores na segunda fileira. Elas são chamadas de mandíbulas. O que quero tentar mostrar é a variedade de maxilares humanos. Essa variedade é medida através de dois fios, alinhando-os junto aos dentes, e você pode medir assim e depois ir verificando os ângulos bem ali. Esse ângulo é medido. Esse apresenta 67 graus. Agora nós seguimos assim por essa curva e vemos que no final dela temos praticamente arcadas paralelas. Temos um conjunto quase paralelo de dentes. Esse é de um ser humano. Assim como todos esses moldes aqui são dos meus clientes ou foram no passado. Essa menininha tem um ângulo de 10 a 12 graus entre as duas fileiras de seus dentes inferiores. Isso é muito comparável a esse chimpanzé, o maxilar inferior de um jovem chimpanzé. Como podem ver, eles são parecidos, são muito semelhantes. Verificando-os, então, muitos já tentaram dizer que se pode distinguir cada espécie pelos ângulos. Eu, porém, digo que a variedade humana é tão vasta que se torna difícil encontrar um maxilar inferior e superior e depois extrapolar um ângulo e dizer ser esta uma espécie distinta. Portanto, quando vejo uma cabeça, por exemplo, como a do Australopithecus, que tem a configuração de um macaco na parte do crânio, mas muitos de seus dentes parecem humanos, eu não tento categorizar as espécies pelos seus dentes ou pela forma de suas arcadas, sejam elas hominídeas, ou de um homem mesmo, ou macaco, ou um gorila. Será que o Australopithecus foi um dos ancestrais do homem moderno? Vamos para Londres ouvir o que uma autoridade dos supostos fósseis de homem-macaco tem a dizer. O Sr. Malcolm Bolden. Um número de medidas foram tiradas dos ossos desses australopitecos e por um computador os ossos foram comparados com os ossos de macacos e com os ossos de seres humanos, o Homo sapiens. E todas as vezes as medidas de macacos se aproximaram muito mais do que as medidas de seres humanos. E, na verdade, Oxnard, que fez essa experiência e anotou as medidas, nas suas conclusões duvidou que exista qualquer ligação entre o Australopithecus e o Homo sapiens. Ora, isso também foi sustentado pelo trabalho do Sr. Solly Zuckerman. Ele realizou um número de exames, testes e medidas nesses ossos da espécie Australopithecus e disse que o elo da espécie Australopithecus não é baseado em fatos concretos, mas em especulação. As evidências mostram claramente que o Australopithecus foi só uma variedade extinta de macacos e nada mais. Na verdade, o nome Australopithecus quer dizer macaco do sul. As crianças brincam. A argila toma formas fantásticas. Com canetas e giz de cera, elas desenham e coloram coisas lindas. E ao se tornarem adultos, elas continuam ainda a desenhar e negociar contratos e projetos de casas lindas. Elas criam e constroem imensas cidades, nas quais vivem com milhares e milhares de vizinhos. Seu gênio na técnica aparentemente pode fazer qualquer coisa, até voar mais alto e com maior velocidade que os próprios pássaros.
Homo sapiens, homem moderno. De onde será que ele veio? Além das descobertas do Australopithecus na África, na Tanzânia pelos Leakes e na Etiópia pelo Johannesson, existem outros restos de espécies que já acreditaram ser um estágio intermediário entre o homem e o macaco, o Homo erectus. Alguns fósseis descobertos perto de Pequim entre 1920 e 1940 foram classificados como Pithecanthropo-pequineses, mas depois foi-lhes dado o nome de Homo erectus. O que encontraram foi 14 cabeças, especialmente fragmentos de cabeças. Só 5 estavam em pedaços suficientes para ser reconstruídas, para se descobrir a capacidade de seus cérebros. Essa foto mostra uma das cabeças mais completas. Essa é de número 11, e aqui você pode ver a massa que foi usada entre os pedaços. Essa cabeça foi adicionada aqui com ossos do rosto a alguns centímetros de distância. A cabeça foi totalmente reconstruída e essa mandíbula veio de escavações a uns 25 metros de distância. Nessa cabeça básica foi modelada a face de uma mulher e a chamaram de Nellie. Agora, essa foto e essa reconstrução são as mesmas que receberam grande publicidade. Mas eu fico pensando, quantas pessoas será que se conscientizam que isso tudo foi baseado numa cabeça toda fragmentada e assim reconstruída? As cabeças não só foram reconstruídas nessa base de alguns fragmentos, mas as faces mais ou menos humanas foram resultado de uma imaginação de artista. Quando os artistas têm alguns ossos de macacos, eles tentam normalmente fazer a reconstrução parecer tão humana quanto possível para dar aquela aparência especial, fazendo-a encaixar muito bem no esquema evolucionário. Semelhantemente, quando têm ossos humanos, eles frequentemente usam de liberdade artística para fazer a reconstrução aparentar o mais possível um macaco. É impossível dizer quanto cabelo a pessoa tem ao olhar os seus ossos. Nem uma caveira completa não pode nos indicar os formatos exatos do nariz, dos olhos, dos lábios, das orelhas. Além dos fragmentos dos aparentes macacos encontrados perto de Pequim, na China, pesquisadores também encontraram restos do homem moderno e de fogo. O que isso significa sobre o homem de Pequim? O fogo, o quartzo e os ossos todos indicam que seres humanos habitavam aquele local de Pequim. E quando esses homens saíam para caçar na mata para encontrar carne, matavam antílope e rena e o que mais houvesse traziam isso de volta à caverna pela carne. Cortavam a carne e jogavam o resto no fogo. E se pegassem um macaco? A carne do macaco é carne dura para comer. Então eles tiravam fora a cabeça, amassavam o crânio para pegar os miolos, que eram considerados como uma guloseima, e jogavam os fragmentos do crânio no fogo, misturados com os outros ossos de animais, que é onde foram achados. E quem sabe, umas centenas de anos mais tarde, os peritos apareceram e acharam esses ossos de símios e ajuntaram-nos numa reconstituição e afirmaram que tinham encontrado outro elo perdido. O homem de Pequim. Que pena. As feições lindas são apenas as de um símio extinto. Vamos examinar umas outras tentativas de encontrar ligações entre o homem e o macaco. Os cientistas em Oklahoma observaram o Osho, um chimpanzé, pelos meios modernos de televisão durante mais de 10 anos. Parecia ser possível ensinar ao Osho a linguagem da mímica.
Usando suas mãos ou sua cabeça, ela pode dizer a seus observadores que ela quer um morango ou uma maçã, que ela tem sede e muitas outras coisas. Como resultado, algumas pessoas tiraram a conclusão de ser essa uma indicação de que os símios têm capacidade de fala e que só lhes faltam os músculos da garganta. Ora, é fato conhecido que se pode ensinar a animais um certo modelo de comportamento. Veja esse cão pastor, por exemplo. Ouvindo os assovios de seu dono, ele dirige o rebanho para onde o pastor quer. Mas será que uma reação aprendida a certos sinais é uma indicação real da capacidade da mente para o pensamento coerente e a fala? Claro que não, definitivamente. O vão entre o homem e o animal é grande demais para ser atravessado. A grande dificuldade é que existe uma grande lacuna entre o homem e os animais. O homem tem um computador que controla sua linguagem e tem um centro de fala no cérebro que o animal não tem. Muitos protestam quando falamos desse jeito, porque um animal pode aprender um vocabulário, um cachorro pode aprender os assovios do seu dono e reagir de acordo, e eles poderão se comunicar um com o outro. Um golfinho pode aprender a linguagem da mímica. O macaco, o Washoe, por exemplo, na América, dizem ter aprendido uma linguagem de mímica. Um animal pode aprender um vocabulário, mas ele não aprende a língua gramatical. E essa é a grande dificuldade, pois fazer isso requer um computador muito complexo. E nenhum estágio intermediário foi encontrado para se encaixar entre um animal falante, que é o homem, e o animal que não fala. O vão é muito grande, mas hoje ainda estão procurando esses intermediários entre animais e o homem no meio científico. Nos porões do Museu da História Natural em Leiden, na Groenlândia, um tesouro está guardado num cofre. Ossos fossilizados encontrados por um holandês, Eugène Dubois. A história é assim. Quando Darwin produziu seu livro A Origem das Espécies em 1859, não havia nenhuma evidência que ligasse o homem ao macaco. Ora, Eugène Dubois foi para o Oriente em meados de 1880 e contou a amigos que estava indo especialmente para encontrar o elo perdido. Ele finalmente chegou a Jávila e encontrou duas caveiras muito parecidas com as de humanos, conhecidas como Wadjak, mas eram tão humanas que não pôde usá-las de jeito nenhum. Em 1891, ele encontrou um crânio e um ano depois, a 15 metros de distância, ele encontrou um osso de perna muito parecido com a de um ser humano. Eventualmente, Dubois decidiu que o osso da perna estava junto com o crânio e que havia encontrado um macaco que andava ereto e ele o chamou de Pithecanthropus erectus. Aqui temos aquele crânio e aquele osso da perna. Agora, o que eles eram realmente? Foi geralmente aceito que esse osso de perna era humano mesmo. Mas havia muitos debates a respeito desse crânio. Quando ele voltou e publicou seus resultados, dizendo que havia encontrado o elo perdido, que o macaco andava ereto, houve grande publicidade e um grande furor sobre o que ele havia encontrado. Porém, durante todas as suas palestras, ele nunca mencionou nada a respeito dessas caveiras que ele havia encontrado anteriormente, as caveiras de Wadjak.
Ele as manteve em segredo por 30 anos e não contou a ninguém a respeito delas. Só em 1920, ele liberou o fato ao mundo científico que as havia encontrado. Isso, é claro, causou grande consternação, porque se ele tivesse mostrado essas duas caveiras tão humanas ao mesmo tempo em que ele mostrou o homem de Java, ninguém teria aceito esses ossos como metade homem, metade macaco. Pois ele havia encontrado esses ossos bem humanos na camada semelhantemente datada. Mais tarde, ele admitiu, alguns anos antes de morrer, que tudo o que encontrou foi só um crânio de um gibão gigante. Alguns fragmentos de um extinto gibão gigante em Java, restos de um macaco do sul, Australopithecus, encontrado na África, como as descobertas dos Lakes e de Johansson, que chamou seu etíope Australopithecus de Lucy. Todos numa mesa, essas e outras descobertas desse tipo são os resultados principais da procura dos elos perdidos do homem. Todos esses fragmentos de fósseis que olhamos até agora, eu os considero todos de macacos. E isso inclui a espécie de Australopithecus, homem de Pequim, o homem de Java, que agora é classificado como Homo erectus, e as descobertas de Johansson, na Etiópia. Todos simplesmente macacos. Mas será que já se encontrou alguma evidência indicando que os seres humanos e esses macacos extintos viveram no mesmo tempo? O professor Wilbert Rush estudou essa questão por muito tempo. Parece que, enquanto encontramos mais fósseis, pelo menos até agora, o que acontece é que o homem aparece consistentemente paralelo com todos os seus supostos ancestrais. E o conceito do homem se ter desenvolvido dessas formas subhumanas é simplesmente muito incerta e não pode ser alimentada. Pelo contrário, temos um desenvolvimento paralelo. Temos registro do homem existindo ao mesmo tempo que seus ancestrais, mesmo voltando até onde está com essas formas de supostos humanos e as formas de humanos de verdade. Aqui vemos os vários tipos dos chamados elos perdidos. Aqui estão posicionados nas profundezas geológicas respectivas na coluna geológica. Porém, se pesquisarmos mais a fundo, descobrimos que, em cada caso, esses supostos homens macacos não poderiam ser os ancestrais do homem, pois o homem moderno, Homo sapiens, já existia. O homem não só viveu no mesmo período que o Homo erectus, mas seus fósseis e artefatos também foram encontrados em estratos que têm a mesma colocação do Homo habilis e o Australopithecus. O mesmo é verdade com o Ramapithecus. Parece mais e mais óbvio que nenhuma dessas criaturas pode ter sido ancestral da humanidade, pois o homem já existia. Nossas crianças são frequentemente ensinadas que existem evidências abundantes que o homem evoluiu de ancestrais como macacos. A elas são mostradas figuras imaginativas que dizem descrever exatamente como se pareciam os supostos ancestrais. Mas onde estão os fatos? Será que o homem evoluiu? Se assim fez, não parece ter deixado evidência alguma em registros fósseis. O elo perdido entre o homem e os macacos, como o suposto elo entre todos os animais e grupos de plantas, ainda estão faltando. O que podemos dizer pelas evidências até agora é que o homem sempre foi homem e os macacos sempre foram macacos.
Os antropólogos, falhando ao não encontrar fatos em fósseis para sustentar a transição homem-macaco, voltaram-se para um novo campo de pesquisa chamado de taxonomia molecular. Esses pesquisadores descobriram que as faixas nos cromossomos e algumas das proteínas do sangue do chimpanzé e do ser humano são bem semelhantes. Será que esse fato sugere um ancestral comum? Não necessariamente, pois há mais de uma maneira lógica para interpretar essas similaridades. Certamente seria lógico o criador usar projetos semelhantes para as estruturas que serviriam propósitos semelhantes. Além do mais, o número de cromossomos que deveria ser ligado à evolução não mostra qualquer sinal de evolução. O número de cromossomos não tem nenhuma relação com um tipo qualquer de ordem em crescente evolução. Além disso, deve ser notado que as similaridades moleculares entre os macacos e os humanos têm sido frequentemente exageradas. Um exame molecular de até mesmo uma única gota de sangue revela muitas diferenças óbvias e claras. O homem é inegavelmente singular nesse mundo. Ele é tremendamente diferente de qualquer animal. Homo sapiens, homem moderno, criado como um ser perfeito, lentamente está se degradando rumo à escuridão. Mas sua singularidade ainda é clara. É clara especialmente no seu poder de criar. E essa criatividade, independente das dissonâncias que se têm infiltrado, é provavelmente a melhor evidência que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem e o macaco certamente aparentam-se em forma, mas não em parentesco. Professor Wilder Smith. Ora, todas as evidências que temos no momento nos apontam ao fato de que ou temos macacos extintos e existentes, ou temos homens extintos e existentes. Temos macacos inteligentes e temos macacos menos inteligentes, e o mesmo pode ser dito do homem. Mas os dois jamais se encontrarão. Eles são macacos e permanecem macacos, e o homem permanece homem. Ora, se formos ao jardim zoológico e ficarmos em frente à gaiola dos chimpanzés, encontraremos pessoas lá rindo deles porque veem as semelhanças. Ali existem homologias. Mas não sejamos enganados por homologias, pois semelhanças podem aparecer facilmente pelo fato de que existe o Criador em comum que criou tudo. E eu, pessoalmente, acredito que os genes, que são os desenhos e projetos que fizeram as formas variadas e as espécies, só podem surgir de um Criador que criou-as todas. É por isso que existem as semelhanças e homologias que, na verdade, encontramos na biologia de hoje.